Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá! Está começando o Entrevistas, aqui no Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com a pesquisadora, com a professora, socióloga e presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Nízia Trindade Lima. Nízia Trindade Lima é presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e mestre em Ciência Política. É pesquisadora titular da Casa Oswaldo Cruz e professora de pós-graduação do Programa de História das Ciências e da Saúde. É também professora adjunta de Sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na área de Sociologia, Nízia atua nos seguintes temas: ciência e pensamento social no Brasil, história das ideias em saúde pública, sertão no pensamento brasileiro e processos de construção do Estado Nacional. Ela participa ainda de programas e redes internacionais nas áreas de História da Ciência e História da Saúde. Nízia, te agradeço muitíssimo vir ao Rio para conversar conosco. E quando eu digo para conversar conosco, é porque, além de mim, nós vamos ter o auxílio de duas entrevistadoras. As nossas convidadas são Renata Scachetti, diretora do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo, e Lumena Furtado, psicóloga, doutora em saúde pública e professora da Escola Paulista de Medicina. A minha primeira pergunta não é exatamente uma pergunta, Nízia. Eu queria que você contasse, para quem nos vê em casa, o que é exatamente a Fiocruz? Qual é a importância desta fundação que tem 118 anos de vida, se eu não estiver enganado, e que é, assim, sinônimo de excelência pelo mundo afora. Queria que você fizesse um apanhado do que é a Fiocruz. Eu poderia falar durante mais de um programa, eu sei. Mas vou tentar ser breve. Juca, a Fundação Oswaldo Cruz é o principal instituto de ciência, tecnologia e saúde na América Latina. É um instituto que foi criado com a República, inicialmente para combater doenças infecciosas e muito voltada para a questão dos portos, das epidemias de febre amarela, né, no início do século XX. E ela se constituiu como uma instituição que hoje atua em todos os campos do Sistema Único de Saúde, né, que nós falamos de Sistema Único de Saúde, é importante frisar que vai desde a atenção à saúde até a vigilância, a produção de vacinas, de fármacos para a saúde, o desenvolvimento de pesquisas em todas as áreas do conhecimento que formam a saúde. E hoje a Fundação está presente em 10 estados do Brasil. Portanto, é uma instituição com uma presença forte no território nacional e atuando tendo como missão estar a serviço do Sistema Único de Saúde em todos esses campos, né, que eu mencionei. E você mencionou o prestígio internacional da instituição. Eu acho que ele se deve muito também a uma visão de cooperação internacional voltada para redes de formação em saúde pública e para o desenvolvimento da ciência e tecnologia de uma forma colaborativa, né, entre os países. Então, além de institutos tradicionais de ciência, como o Instituto Pasteur, que desde a origem é uma colaboração da Fiocruz, nós temos uma fortíssima colaboração com os países da América do Sul, da América Latina e Caribe. Acabo de vir, inclusive, de um encontro da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, com os países africanos, também numa ação que nós consideramos de cooperação horizontal e de estruturação dos sistemas de saúde, né? Sempre vendo a saúde como um bem público, um bem universal. A Nízia, para quem não sabe, foi eleita presidenta da Fundação Fiocruz, assumiu em janeiro
do ano passado, tem um mandato de 4 anos que pode ser renovado por mais 4. Mas, para minha surpresa, e aí é ignorância minha, e eu faço pública esta ignorância, quando eu soube que ia entrevistar a presidenta, primeira mulher, isso, aliás, está virando moda e é muito bom, primeira mulher que preside a Fiocruz, eu imaginei, vou conversar com uma doutora que vem da área de exatas. Pensei que vou conversar com uma química, com uma física, com uma engenheira, com uma médica, com uma bióloga. Não, eu vou conversar com uma socióloga. Dizem que sou também. Me formei em ciências sociais, nunca exerci. É curioso, no mínimo curioso. Eu imagino, você é a primeira que chega à presidência da Fiocruz vindo da área de humanas e não da área de exatas? Vindo da área de humanas, socióloga, sou a primeira. Apesar de, na gestão, nas vice-presidências, já ter tido outras pessoas vindo das ciências sociais e humanidades. Agora, a socióloga, Nise, eu lhe pergunto, dá uma certa vergonha, a gente liga, obviamente, a Fiocruz, ao Oswaldo Cruz, a campanha de vacinação contra a febre amarela no começo do século passado. Estarmos de novo diante do problema com a febre amarela, Nízia, voltamos atrás, regredimos a esse ponto? Na verdade, dá uma grande preocupação e mostra a importância das pesquisas, né, e a importância do trabalho no campo da saúde pública ser feito de uma forma intensa, de uma forma sistemática. A questão da febre amarela hoje, ela se dá nas áreas rurais, nas áreas silvestres, não é uma transmissão urbana como Oswaldo Cruz enfrentou no início do século, mas é algo que mostra uma série de questões, né? Mudanças ambientais, necessidade de proteção a populações rurais, necessidade de proteção pela vacina, né, que felizmente é um poderoso instrumento para a saúde pública e que também é produzida na Fiocruz, que é o principal produtor dessa vacina. Então, nos dá uma grande preocupação e, por isso, até na minha gestão, nós criamos uma coordenação para as ações de vigilância que atua junto às áreas técnicas do Ministério da Saúde nesse campo, né? Na verdade, o Brasil tem uma boa tradição no campo da vigilância, tem um programa de imunização que é já um programa de mais de 40 anos e, portanto, nós temos que atuar para impedir, né, situações como essa de febre amarela. Não são situações simples, porque a questão dos vírus em todo o mundo se tornaram uma nova realidade, tanto vírus já conhecidos como a febre amarela, como vírus novos. Então, eu diria que o tempo todo isso tem que ser uma ação sistemática, o que só fortalece a necessidade de recursos para a pesquisa e recursos e trabalho sistemático dos profissionais de saúde na vigilância. Lumena. Então, Inês, é um prazer estar aqui conversando com Juca, com você, com a Renata. E ouvindo você falar do papel da Fiocruz, que a gente há tantos anos acompanha e sabe da importância, fico pensando como é que a gente poderia olhar para esse conjunto de questões que você trouxe, considerando esse enorme subfinanciamento que o SUS está vivendo nos últimos anos. Aquela lei do ano passado, que congelou por 20 anos o financiamento público, acho que nos coloca preocupações bastante importantes num sistema que ainda teria que crescer para chegar no tamanho que ele tem, né, e depois disso se manter ainda num país tão imenso e desigual como o Brasil. Então, eu queria ver um pouquinho com você como é que você enxerga esses efeitos do subfinanciamento hoje, né, R$3 por dia, praticamente por pessoa, menos que a passagem de ônibus, né? Como que esse subfinanciamento tem trazido para o SUS muitas e importantes questões que a gente tem que olhar para elas agora de forma articulada. Só explica direitinho, Lumena, para quem está em casa, que história é essa de R$3 por dia? O Sistema Único de Saúde brasileiro, para dar conta desde, como a Anícia falou, desde a prevenção até o transplante,
Ele tem R$3, em torno de R$3 por habitante dia, menos que uma passagem de ônibus de ida. Né? E isso tem trazido constrangimentos a esse Sistema Único de Saúde na sua implementação, né? Posso fazer um adendo aí na pergunta? Que eu também estava pensando em fazer uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido. Se é possível também fazer um balanço da saúde pública no Brasil antes e depois da Constituição de 88, né? Pensando que a gente, esse ano, completa 30 anos, tanto da Constituição quanto do Sistema Único de Saúde. Se é possível fazer esse balanço de como era a saúde pública antes e depois, e também pensando nos desafios que a gente tem aí com esse subfinanciamento, com os ataques que a gente vem sofrendo nas políticas públicas e aí especificamente de saúde, e se temos algo a comemorar e o que comemorar nesses 30 anos, como que você vê? Bom, agora então você tem realmente um tempo de um seminário. É verdade. É verdade, é verdade. Sim, e tem uma questão que você colocou antes na pergunta, que é só comentar, né? Porque você falou do estranhamento de eu ser uma socióloga, né? Eu vou usar um pouco os meus trabalhos em sociologia, Renata, para responder também a sua pergunta, até porque eu coordenei alguns projetos sobre a história da implantação do Sistema Único de Saúde e da história da saúde pública no Brasil. Mas até dizer que é um estranhamento que eu gostaria de discutir, né, com vocês, porque as ciências sociais são um dos campos de conhecimento que atuam na área de saúde. Não é? Isso não só no Brasil, não é? Em todo o mundo, não é? Pensando as condições em que as pessoas vivem, também o impacto não só das doenças, mas dos programas de saúde, pensando as determinações sociais, né, como se diz, da saúde. Então, assim, eu não sou uma estranha no ninho, apesar de ser a primeira presidente da Fiocruz, tem muitos colegas, né? E essa é uma tradição que vem, pelo menos, do pós-Segunda Guerra Mundial. Sabe o que, Anísia? É que há uma diferença de idade entre nós dois. Eu sou 8 anos mais velho que você. E quando eu fiz Ciências Sociais aqui na USP, não passava na cabeça da gente outra coisa senão fazer a revolução. Entendeu? Então, não passava esse tipo de preocupação. É óbvio que tem tudo a ver com as ciências sociais, é evidente. Uma revolução setorial, né, Lígia? Exatamente. Mas, então, Lumena, na questão do subfinanciamento, eu acho que é muito importante o que você aponta, porque para que o Sistema Único de Saúde possa, de fato, atuar, como você disse, desde a atenção básica, né, dos programas de saúde da família até os transplantes, o programa de imunização, que é parte, né, do sistema, a questão do acesso aos medicamentos e a produção, né, de bens, né, nessa área. Para isso é fundamental a questão do financiamento. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos no contexto político atual, que é de como dar garantia ao SUS e a outras políticas do Estado brasileiro, não é, que eu acho que representaram avanços a partir de 1988, né, como a Renata colocou. No caso assim, do SUS, num balanço, o que se pode realmente afirmar, primeiro, que ele garantiu o acesso a brasileiros que estavam fora, né, do sistema público, né, até 88, como já apontou Vanderlei Guilherme dos Santos, né, na discussão que faz sobre a instituição do bem-estar social a partir de Vargas, só os trabalhadores de carteira assinada tinham acesso, né, os trabalhadores rurais fora, né, desse tipo de cobertura, de atenção universal à saúde. Então, essa em si já é uma grande mudança do ponto de vista dos direitos, né? Eu acho que é importante colocar o SUS dentro dessa visão dos direitos. Além disso, eu acho que nós podemos fazer um balanço positivo do campo da atenção básica, eu acho que, de fato, avançou muito, e sabemos que temos uma série de problemas na chamada atenção de média e alta complexidade, ainda que os tratamentos mais sofisticados, como você bem apontou, dependem do Sistema Único de Saúde, além de todas as áreas que eu comentei, né? E eu acho que isso coloca a necessidade de garantir, né, o funcionamento do sistema e aumentar
o financiamento, que é algo que nós, todos aqueles que trabalham no campo da saúde coletiva e que são defensores do sistema, vêm apontando, né? Com 30 anos, né, que o SUS está completando esse ano, eu acho que é o momento de afirmarmos o quanto houve avanços, apesar dos problemas, não é, que nós temos dentro do sistema. E, principalmente, eu acho que garantir as condições do seu funcionamento, né, também acho que toda uma visão de fortalecer que todos, né, inclusive os trabalhadores, né, do Sistema Único de Saúde, tenham de uma maneira muito forte a visão do quanto avançamos com o SUS e o quanto ele significa de um direito para a população. Lembrar também que esse ano se comemoram 40 anos da Conferência de Alma-Ata, que foi uma conferência organizada pela Organização Mundial de Saúde, para garantir a atenção, né, primária, né, como se diz internacionalmente, em todo o mundo. Eu acho que são marcos que, mais uma vez, colocam a saúde como direito que tem que ser lembrados, né, nesse momento. Eu vou puxar um pouco a sardinha para a minha brasa, Nízia, para saber de você se você já pensou sobre isso, já que você citou a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem um estudo de uns 25, 30 anos atrás, nem sei se ainda é exatamente isso, em que mostra que cada dólar que você investe na democratização ao acesso da prática esportiva, você poupa 3 em saúde pública. E o Brasil até hoje não tem uma política esportiva, pensando na massa. Não para ganhar medalha, pensando esporte como fator de saúde pública, como prevenção de doença. Isso faz sentido? Eu acho que faz todo sentido, é como você falou, né? Quer dizer, a visão de saúde pública é aquela visão que vai para todos, né? Não se trata, claro, é ótimo ser campeão, ganhar medalhas, e o brasileiro, né, enfim, se sente orgulhoso como qualquer pessoa em qualquer país, mas é muito importante uma visão integral da saúde, né, que envolve esporte, que envolve bem-estar, que envolve alimentação. Então, acho que é fundamental essa visão. Você me fez lembrar também um artigo de uma antropóloga venezuelana, Hebe Vessuri, que ela falava exatamente isso, falando de ciência, né? Se a gente deveria investir em ter o top, o Nobel, a principal publicação científica, ou aumentar, né, a capacidade de conhecimento científica de cada país, né? Então, ela fala, não é uma coisa ou outra, mas é fundamental que não tenhamos essa visão apenas de investir nos melhores, em ser o campeão. Mas eu concordo inteiramente com você. Eu acho. Nós vamos fazer... Oi. Nesse sentido, para reforçar, nos últimos anos, a atenção básica brasileira, que a Anísia já citou aqui, as unidades básicas de saúde, que estão em todos os municípios do Brasil, foram incorporando na sua prática academias de saúde, Liancum, grupos de caminhada, enfim, várias atividades físicas que conseguem democratizar esse acesso também da população a atividades esportivas, de alguma forma, ou atividades físicas do modo mais geral, né? Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, voltaremos em seguida com a presidenta da... Aliás, com a presidenta da Fiocruz. Eu vou perguntar para ela no próximo bloco se ela prefere ser chamada de presidenta ou presidente, até para a gente discutir um pouco também da língua portuguesa, porque há quem ignorantemente imagine que só chamam de presidenta os petralhas. Não é verdade? Até já. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. A nossa conversa de hoje é com a presidenta da Fiocruz, Nízia Trindade Lima. Te incomoda te chamarem de presidenta? Você prefere ser chamada de presidente? Como? Olha, essa foi uma grande polêmica após a minha nomeação. Eu optei por ser chamada de presidente, vou explicar por quê, mas eu sempre deixo todos à vontade de chamar de presidente ou presidenta. Do ponto de vista da língua portuguesa, as duas formas são corretas, então são escolhas, não é, de cada momento.
E quando eu optei por ser presidente, de fato, era até uma forma de respeito à presidenta Dilma Rousseff, porque como eu fui nomeada pouco depois do processo de impeachment, de fato havia a ideia de que o Brasil teria perdido uma presidenta, mas com a Fiocruz teria uma presidenta. Então, eu achei que não era uma boa associação. Né? Mas as duas formas são corretas. Inclusive, é interessante essa polêmica, que no caso da poesia, falava-se o poeta, homem, e a poetisa. Exato. E houve todo um movimento de feministas para que se falasse o poeta e a poeta, porque a poetisa, às vezes, falava assim, é poesia de mulher. Né? Então, você vê que isso tudo é muito conjuntural. Eu acho que também quem falou muito bem sobre isso foi a Pilar, né, e esposa de Saramago, né, falando da questão da presidenta, que era mais do que correto e legítimo, que no caso a presidenta Dilma Rousseff foi chamada assim. Com essa questão pelo seguinte, porque muito antes da presidenta Dilma Rousseff pensar em ser presidenta do Brasil, foi presidenta do Flamengo a Patrícia Amorim. E eu passei a tratá-la como presidenta. Então, hoje, quando me chamam de petralha por me referir a presidentas, eu jogo na cara das pessoas, porque, volto a dizer, está adicionalizado muito antes da Dilma Rousseff ter nascido. Mas esta é uma questão, esta questão de gênero, que também faz parte das preocupações, suponho, com certeza, da Fiocruz. Quer dizer, como é o pensar a mulher, a saúde da mulher neste Brasil de hoje? Eu acho que essa questão ela é fundamental. Nós temos na Fiocruz um Instituto da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que desenvolve um trabalho fantástico, não só sobre a questão da maternidade, não é, que é normalmente o tradicional das instituições de saúde. A gente, inclusive, fala saúde materno-infantil. Nós não falamos assim, falamos saúde da mulher, da criança e do adolescente, porque a saúde da mulher tem que ser considerada independentemente, não é, da questão da maternidade. Então, lá nós temos um trabalho que envolve desde a saúde reprodutiva, a questão, naturalmente, do parto, do nascimento, a saúde mental, né? Todas essas questões são abordadas nesse instituto. E temos grupos que trabalham as relações de gênero e saúde, né? Como que essas questões se comportam, aí trabalhando tanto a questão das mulheres quanto a questão das orientações sexuais, né? E os preconceitos, né? Esse conjunto de questões é bastante discutido. Dois temas recentes que eu acho muito importantes como resultados de pesquisa tem a ver com a questão do parto no Brasil. Né? Nós temos um grupo de trabalho que envolve outras instituições, não só a Fiocruz, mas é coordenado por uma pesquisadora da nossa instituição, a epidemiologista Maria do Carmo Leal, que fez um excelente trabalho mostrando a epidemia de cesariana no Brasil. Né, como o Brasil tem muito mais cesarianas que países considerados desenvolvidos, né, e o que isso implica em termos de saúde pública para as mulheres, para os bebês. Isso então, é uma indústria, Nízia? Isso é uma indústria. Isso é uma indústria, é uma campanha sistemática, né, do parto, com certeza. Então, esse trabalho é um trabalho fantástico. Recentemente, ela publicou um outro estudo que foi objeto até na nossa aula inaugural na Fundação Oswaldo Cruz, que é um estudo sobre o nascimento nas prisões brasileiras. E aí a situação realmente é dramática, né? Eu acho que é uma situação que nos coloca para pensar em termos de civilização e barbárie. Coisas que eu mesma desconhecia, que é o fato das mulheres que estão presas, muitas vezes irem ter os filhos algemadas. Né? Então, em trabalho de parto algemadas, como, aliás, foi denunciado aqui em São Paulo, né? Um caso de uma moça que foi presa em trabalho de parto. Então, acho que são trabalhos, né, que falam da questão de gênero e das vulnerabilidades, né, das fragilidades que, infelizmente, né, ainda existem na nossa sociedade de uma forma assim, bastante intensa. Digam.
Sim. Eu só queria reforçar essa última questão que ela trouxe, né, que eu acho bem importante, Nízia. Nós estamos com um estudo multicêntrico, onde Belo Horizonte também está junto com São Paulo e outros espaços, vendo uma outra agressão muito importante à mulher nesse momento do parto, que nós temos chamado de mães órfãs. São mulheres que, por estarem em situação de rua ou estarem em situação de uso abusivo de drogas ou algum uso de drogas, ao irem para a maternidade ter os seus filhos, saem de braços vazios. E as crianças são retiradas e dadas para adoção sem nenhum trabalho com esta mulher. Então, esta agressão tem sido denunciada por algumas pesquisas e acho que isso conversa muito com o que você está trazendo, essa preocupação da Fiocruz de colocar uma certa luz com as pesquisas que faz sobre a vulnerabilidade da mulher nesse momento tão importante para ela, que é o momento do parto, né? E reforçando o que você falou da cesárea, muita gente pensa no SUS, não. Nós temos, na maior parte dos municípios brasileiros, o índice de cesárea é muito maior na saúde suplementar do que, na verdade, no SUS. E a mortalidade infantil e materna tem uma relação grande com isso e a gente, para mexer, tem que conversar com o setor privado para conseguir que também lá se diminua o número de cesáreas, como vocês também estudam ali. Né? É só importante para que você saiba que eu não falei, a Lumena tem experiência de ter sido secretária municipal da saúde aqui em São Bernardo, né? Que não é pouca coisa, e depois ter trabalhado no Ministério da Saúde, na SAS. Na SAS, isso. Que é a Secretaria de Atenção à Saúde. De Atenção à Saúde. Cuida de toda a assistência, né? Tá. Eu ia perguntar, como que, pegando aqui esse gancho dessa questão de gênero, como que você se sente sendo a primeira mulher a presidir essa instituição, né? Um cargo importante numa instituição importante que tem mais de 100 anos, como que você se sente em relação a isso? Como que é a relação com os demais do corpo diretivo da Fiocruz, se tem respeito ou se tem alguma diferença pelo fato de você ser mulher? Eu ia perguntar das questões de saúde da mulher que você já falou, e ia perguntar também como que você vê a questão do aborto no Brasil, que a gente sabe que é proibido por lei, mas mesmo sendo proibido, milhares de mulheres fazem abortos e acabam morrendo por complicação de aborto. Como que você vê isso? É uma questão de saúde pública? Como que o Estado deveria enfrentar essa questão? Eu já quero só antecipar, dizer para você, eu estou conhecendo a Nízia hoje, eu adoraria ser chefiado por ela, mas enfim... Não, é verdade, é claro, é verdade, é óbvio, é patente, que deve ser muito bom trabalhar com você, Nízia. Obrigada, Juca. Eu acho que, assim, na Fundação Oswaldo Cruz, nós temos orientações para cada período de gestão que são decididas num congresso interno. Isso é algo raro que deve ser destacado. São delegações de cada um dos nossos institutos e é uma instituição muito complexa, né? Eu falei um pouco dessa complexidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque para dizer que alguns valores, inclusive da equidade de gênero, eles são reafirmados em todos esses congressos internos, mas na prática não é uma questão simples. Então, o fato de eu ser a primeira mulher presidente é algo que, claro, que me encheu de orgulho no sentido da representação de gênero, né? Eu venho de uma história de ter participado de movimento pela redemocratização, desde a época de graduação, apesar de ser um pouquinho mais nova que você, Juca, né? Participei do movimento estudantil, participei de algumas vertentes do feminismo, né? Que advogavam também um mundo de mais equilíbrio, de mais equidade, né? Do ponto de vista dos gêneros, entre outras questões. Então, eu me sinto naturalmente muito orgulhosa com essa condição, né? O orgulho também com muita responsabilidade, acompanhado de muita responsabilidade. Agora, nós vemos que hoje, por exemplo, na Fiocruz, entre os pesquisadores, 56% são formados por mulheres. Mas se nós olharmos os cargos de gestão, isso não acontece só na Fundação, os homens são maioria. Então, por isso eu acho que é importante também estar nessa posição, porque é um incentivo, né, para que as mulheres também se coloquem, se candidatem, o que vem acontecendo cada vez mais. Eu acho que muita coisa avançou na instituição, mas ainda há muitas questões a avançar e acho que também há uma visão do que é o exercício do poder que é muito marcada por um estereótipo muito masculino. Então, uma coisa que eu ouvi até de amigos, de pessoas próximas, né, antes de me candidatar, eram afirmações do tipo:
Nós estamos numa conjuntura difícil no país, uma crise, né, uma série de incertezas. Você é uma pessoa muito suave. Então, esse suave, assim, né? Você é uma pessoa muito suave, porque isso significa também o estereótipo masculino, que é o estereótipo da agressividade. Tem que ser autoritário. Né? Tem que ser autoritário, isso, dar um murro na mesa. Isso. Né? E, de fato, eu não sou pessoa de dar murros na mesa, o que não significa dizer não ter firmeza. Há muitas mulheres que dão murro na mesa, não é essa a questão. Mas eu estou querendo chamar a atenção desse estereótipo, né, ligado à figura de autoridade. E a nossa instituição, ela tem uma tradição desde 88, desde antes até, né, desde 85, né, uma instituição que promoveu a primeira reintegração de caçados, né, pelo regime militar, tem essa tradição dos congressos internos, que foi Sérgio Aroca, né, que instituiu, também a partir de um exemplo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fez um congresso para unificar a instituição. Né? Então, tem essa tradição democrática, mas ainda assim eu vejo que avançamos, mas há muito que avançar. Isso tem sido mostrado em vários estudos sobre a ciência, por exemplo, no Brasil. Nós temos várias mulheres pesquisadoras liderando grupos de pesquisa, mas se nós olharmos a hierarquia, né, dos pesquisadores do Conselho de Pesquisas, do CNPq, que um pouco rege, né, a hierarquia acadêmica, as mulheres ainda não são maioria nas posições de maior destaque. Então, há muito que mudar. Né? A pesquisa, por incrível que pareça, num país com os problemas do Brasil, sempre foi tratada de maneira assim, como se ela fosse subversiva, né? Estou te ouvindo falar da tradição democrática da Fiocruz, estou me lembrando do chamado, se eu não estou enganado, massacre de Manguinhos, né? Quando os cientistas da maior competência, brasileiros, foram perseguidos e caçados pelo golpe de 64 e se exilaram, foram embora, foram vender, ou foram emprestar a sua competência para outros países. Quem eram exatamente esses cientistas? Era um grupo de cientistas da maior qualidade. Né? Um deles, inclusive, era o filho mais novo de Oswaldo Cruz, Walter Oswaldo Cruz, né? Quer dizer, uma ironia histórica triste, né? Que foi um grande pesquisador. Também o primeiro grande pesquisador negro da Fiocruz, Dr. Sebastião Oliveira, né, que era era um entomologista, estudava insetos e a transmissão de doenças, né, por insetos. Hermann Lente, um excelente pesquisador também, que depois pôde exercer, ele não ficou fora do Brasil, mas ele foi para uma faculdade privada, a Universidade de Santa Úrsula, né, algumas instituições privadas também tiveram um papel muito importante, não é, no contexto da ditadura. Então, era um grupo de 11 pesquisadores da maior importância. Alguns tiveram ligações com o Partido Comunista, que, aliás, boa parte da inteligência brasileira teve a partir do segundo pós-guerra, né? O Partido Comunista teve uma grande expressão na comunidade científica, outros não. E aí funciona o que, infelizmente, acontece, seria terrível qualquer uma dessas cassações, mas muitos nem tinham essa militância política, mas funcionava a delação. Né? A São Paulo também, né, teve, principalmente a USP de Ribeirão Preto, né, com o professor Ernei Camargo, na tradição de Samuel Pessoa, Luiz Rey, né, tantos pesquisadores importantes que também sofreram a cassação. E eu até lembro, e eu acredito que esteja já disponível, acredito que sim, um documentário sobre o professor Luiz Rey, que é maravilhoso. E ele fala da experiência da USP, em Ribeirão Preto, e diz, todos convivíamos, e ele era um homem de esquerda, né, todos convivíamos com as nossas diferenças de opinião dentro da Faculdade de Medicina. Depois de 64, o ambiente mudou. Eram as mesmas pessoas. Isso que é incrível, eram as mesmas pessoas, mas a condição política e institucional fez com que mudasse o ambiente e abrindo espaço
no caso, para incriminação, para delação, para acusações as mais diversas, né? Não necessariamente políticas, né? Sabe que também houve acusações diversas, né? De mau comportamento. Eu não posso te ouvir falar isso sem lembrar, fazer aqui um merchandising da família, que minha tia Nadir Kfouri, que foi reitora da PUC durante 8 anos, também eleita por alunos, funcionários e professores, abriu as portas da PUC em São Paulo, por exemplo, para o professor Florestan Fernandes, que foi uma das vítimas, né, desse período sombrio e que é sempre bom a gente lembrar. Há quem queira ver de volta e a gente precisa lembrar disto. Conviviam todos antes do golpe. Depois do golpe, alguns foram alijados dessa convivência. Vou fazer um rápido intervalo. Você sabe que pode acompanhar o Entrevistas também no Facebook e no YouTube. A gente já volta. Nós estamos de volta ao Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. Você está acostumado já com o Entrevistas, sabe que de vez em quando houve um barulho de motor lá fora, uma moto que passa mais mal educada, às vezes até barulho aqui dentro do estúdio mesmo, porque, volto a dizer, estamos no café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, conversando hoje com a presidenta da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, que, em meio às suas respostas, e eu preciso fazer uma correção, a Lumena foi secretária da Saúde Municipal em Mauá, em São Bernardo, foi adjunta. E a Renata fez uma pergunta também sobre a questão do aborto, que não deu tempo para que a Nízia respondesse. E você queria fazer uma ponderação sobre o professor? Isso, na verdade, como a Nízia estava falando, né, daquele momento da ditadura militar em que a universidade foi tão atacada também, né? Estava lembrando que, infelizmente, hoje, na minha opinião, estamos num outro tipo de golpe. Sim. A autonomia universitária também está ameaçada. O professor Carline, que é muito reconhecido na mesma instituição que eu, da Unifesp, foi chamado agora e constrangido a depor na polícia pelas suas posições nas pesquisas sobre drogas. Isso. É octogenário, professor Carline. Octogenário, respeitadíssimo no mundo todo. Mentira. Mais de 40 entidades em 2 dias se juntaram a nós da Unifesp, fazendo um ato, né, de desagravo ao professor Carline, ou seja, é preciso ficar atento que a autonomia universitária não está garantida no Brasil como ele está hoje. Como diria Gal Costa, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Mas você ia tratar da questão do aborto. Eu acho que a Renata tem toda a razão. Acho que a questão do aborto tem que ser vista como uma questão de saúde pública, né? Uma das questões mais sensíveis do ponto de vista da questão da vulnerabilidade das mulheres, principalmente das mulheres mais pobres, que, como mostram várias pesquisas, elas fazem o aborto em condições ilegais e subhumanas. Então, acho que a minha defesa é que esse tema seja debatido e seja visto como uma questão de saúde pública, né? E que o que não implica em que as pessoas tenham diferentes posições morais, religiosas sobre o tema. Mas aí é a questão do foro individual, né? Do ponto de vista do Estado, das políticas de saúde, tem que ser colocado na mesa num debate de realmente promoção da saúde, de saúde pública. Quando um governo estabelece uma política, por exemplo, quando um governo estabelece um projeto como o Programa Mais Médicos, de alguma maneira a Fiocruz é consultada, a Fiocruz participa da discussão ou são coisas estanques? A Fiocruz, ela, dependendo de cada gestão do Ministério, cada ministro tem uma dinâmica, né? Nós somos uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde. Sim. Então, muitas vezes participamos dos colegiados e isso muda muito de acordo com a dinâmica de cada ministro. No caso específico do Programa Mais Médicos, na época eu era vice-presidente de Ensino e Informação da Fiocruz e a instituição participou ativamente, desde a discussão sobre o estabelecimento do programa até a própria formação dos médicos nos cursos de especialização.
né? A Fiocruz é a secretaria executiva de um sistema fantástico de formação que chama-se Universidade Aberta do SUS, e através desse sistema os médicos que participaram do programa Mais Médicos se matriculavam, se inscreviam para o programa, e uma das condições era fazer esse curso de especialização. Então a Fiocruz foi responsável por coordenar todo esse trabalho. Além disso, foi realizada sob coordenação da professora Maria Helena Machado, uma pesquisa envolvendo também outras instituições, a Universidade Federal de Minas Gerais, a USP, outras instituições participantes, sobre o impacto desse programa, né? E os resultados sempre apontam para o acerto do programa Mais Médicos, em duas questões, eu acho que principais. Primeiro, a questão do acesso à população, né? De fato, no Brasil, uma realidade que eu vi nas minhas pesquisas lá no início do século XX, né, da dificuldade do acesso ao médico, se mantém, e não só nos sertões do Brasil, como a gente tradicionalmente se falava, né, no Brasil, mas nas periferias, né, das grandes cidades também. Esse é um livro teu, não é? Sobre sim, os sertões do Um Sertão Chamado que Brasil. Que foi indicado para o Prêmio Jabuti, inclusive. Esse livro ele foi premiado. Foi premiado. Ele foi resultado de um prêmio, não foi indicado para o Jabuti, porque ele foi publicado muito rapidamente. Isso, exato. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal, Nízia. Nós dois, não sei, a Alta tem filhos? 3. Você tem? Não, claro que você não tem. Muito menina para ter filhos. Quando a gente tem filho, nós 3 sabemos, e as coisas não estão caminhando como a gente gostaria que caminhasse no país da gente, a gente pensa, temos que lutar para deixar um país melhor para os filhos da gente. Isso se multiplica, pelo menos se multiplicou, no meu caso, ao ter netas. E eu sei que você também é avó. Sou. Mudou o teu olhar para as necessidades do que nós temos a fazer, o fato de ser avó? Olha, o fato de ser avó, ele fez aumentar, assim, a minha gratificação por ser mãe dos 2 filhos que eu tenho, mas principalmente do pai do Bento. Porque eu vejo cuidar do Bento e passar valores em que eu acredito também. Então, a minha realização é por aí. Então, esse fim de semana mesmo eu estive com eles e aí discutimos a segurança no Rio de Janeiro, que é o tema, né, de todas as famílias. E ele falou assim, não, eu lembro que você sempre falou que tem que ter políticas sociais, não é, que é importante reduzir as desigualdades. Então, eu olho para o Bento vendo, assim, imaginando que ele vai ser criado de uma maneira, apesar do mundo estar mudando em várias coisas, né, ele já fica pequenininho, mexendo no celular, né, apesar dos pais serem bastante críticos a isso, mas na hora que estão comendo e a bagunça é grande, acaba apelando com ele e fala como era a televisão, né, para a gente. Mas eu fico com esperanças, assim, principalmente dos sonhos, né, que nós tínhamos serem, de certa maneira, renovados, e, né, porque poderia meu filho dizer, mãe, agora vai ser tudo diferente, você não tinha tempo para a gente, vivia trabalhando, né, e para quê, né? E eu não vejo isso, eu vejo, assim, uma transmissão de valores muito bacana, muito forte. Infelizmente, não sou avó. Ainda não? Ainda não. Você agora tia-avó esse ano. Vai mudar a sua vida para melhor no dia que você for. Com certeza. E como a gente acha tempo para cuidar dos pequenininhos. Nossa, tenho muita vontade. Né? Mas você tinha uma pergunta a fazer? Tenho uma pergunta a fazer. Mudando... Sim, mude. Mudando aí o assunto. Pensando aí nos desafios do SUS e como que a gente faz o SUS, né? Eu acho impossível fazer o SUS sem os trabalhadores e as trabalhadoras que estão no dia a dia dos serviços de saúde. E acho que aí um dos desafios que a gente tem é pensar como que a gente tem valorização profissional dessas pessoas, desses trabalhadores, plano de carreira adequado, ou treinamento constante, né? Atualização, enfim.
citar como exemplo, o governo do estado de São Paulo, o maior estado da federação, paga um salário para os trabalhadores públicos da saúde que é inferior a vários municípios. Então, para ter ideia, um enfermeiro ou uma enfermeira que trabalha no SUS no estado de São Paulo ganha cerca de R$ 1.300 por mês. Ou um auxiliar de enfermagem não chega a R$ 1.000. Auxiliar de serviços, que é da parte administrativa, o salário é cerca de R$ 700 e ainda tem que dar um abono complementar para chegar no piso do estado. E aí, estou dando assim, esse panorama aí, pensando o mesmo governo Alckmin tendo agora anunciado em ano de eleição que vai dar deu 3,5%, mas a gente tem ele tem uma dívida com a saúde dos últimos 6 anos, a perda salarial da gente está 44%, segundo o DIEESE, então ele ainda deve mais de 40% com esses 3,5% que ele está dando. E, recentemente, eu vi um vídeo do ex-ministro Alexandre Padilha falando da possibilidade de se criar uma carreira interfederativa para o SUS, para os trabalhadores e para as trabalhadoras do SUS. Não sei, queria ver como é que você pensa em relação a isso, como que a gente consegue trazer tipo, a valorização dos profissionais nesse sentido. Excelente, Renata. Não, eu acho que a questão da valorização dos trabalhadores do SUS é central se nós pensarmos tudo que eu falei antes, né? A partir das perguntas de vocês sobre a experiência do SUS com tantos aspectos positivos, apesar dos problemas, né, que nós sabemos que o sistema tem, ter os trabalhadores em condições de salário, de trabalho adequadas, eu acho que é básico, né? Não sem dúvida disso, eu acho que isso passa necessariamente pela questão da carreira e da educação permanente também, né? De criar esse processo de estímulo, né? E de atualização permanente dos trabalhadores, que é um dos objetivos, inclusive, desse sistema da Universidade Aberta do SUS e de vários programas, né? Que a Fiocruz desenvolve na área de educação. Então, acho que tem que pensar mesmo a carreira. Existem alguns trabalhos de pesquisa realizados na Fiocruz sobre a condição dos médicos no Brasil, mas também sobre a questão do perfil da enfermagem, por exemplo, que é uma profissão essencial, não é, dentro do sistema. E essas pesquisas mostram também o grau de pressão, de tensão em que vivem os trabalhadores. Então, eu concordo com você, eu acho que a questão da carreira é essencial. Junto com a remuneração adequada, de fato, ter uma carreira, né? Algo que o profissional saiba que vá progredir. Eu tinha falado antes da conferência de Alma Ata, né, que foi coordenada por um homem progressista, né, um nórdico, Halfdan Mahler, né, que eu também pude entrevistar em 2003, e nessa entrevista que eu fiz foi muito interessante, que um dos pontos que ele falou é que se ele tivesse que rever alguma coisa nessa grande conferência, né, da atenção primária em saúde, seria dar um destaque maior aos trabalhadores, à formação dos recursos humanos, né, na fala dele, porque ele acha que foi um tema que não foi cuidado como deveria ser. E nós sabemos que os trabalhadores de saúde sofrem pressão, né, a saúde mental, uma série de questões que estão ligadas a esse dia a dia e que é impossível, né, atender bem a população se você não tiver também fortalecido, né? Aí também o que acontece também é que às vezes a pessoa entra no concurso público, ela aprende muito trabalhando no SUS e depois sai, depois que ela pega aquela experiência, ela sai para trabalhar no hospital privado que vai pagar muito mais. Claro. Do que o salário que é pago. Perde-se alguém formado pelo SUS. A gente forma e manda para... Esse é um problema gravíssimo, né? Que é pensar a medicina como negócio, né? Sim, a privatização da medicina. Mas aí eu me lembro, Nízia, eu tive uma experiência, a primeira vez que eu fui a Copenhague, eu tomei um ônibus de sightseeing, porque eu gosto de fazer isso, para depois voltar naqueles pontos que... E o ônibus, quando passou na frente do Congresso dinamarquês, a moça, a guia turística, disse, olha, aqui é a Casa das Leis da Dinamarca, as nossas leis são muito pouco impositivas, elas mais orientam do que realmente impõem.
e seguiu o ônibus. E passou na frente de um enorme prédio, que tinha toda a cara de hospital, e ela disse, aqui é o maior hospital da Dinamarca. Evidentemente, tudo de graça. Mas não sei se vocês sabem, a Dinamarca, o dinamarquês dos países da Europa avançada, eu nunca tinha ouvido esse termo, o dinamarquês é o de menor expectativa de vida. E deu uns 10 segundos de silêncio e falou assim, vocês não viram mal. Eu disse que o dinamarquês tem menor expectativa de vida dos países da Europa avançada. Mas não culpe o nosso serviço público de saúde, não. É que nós, dinamarqueses, gostamos de beber e de fumar. Nós somos muito alegres. A minha filha levantou e falou assim, pai, vou dar nela, porque isso é bullying. Estamos tratando com o ser humano e com a sua liberdade de escolha, né? Mas estamos muito longe de poder dar liberdade de escolha para a questão da saúde no Brasil, né, Nízia? Eu acho que, assim, primeiro você tem que dar as condições, não é, para a saúde. Eu acho que nem se trata de liberdade de escolha, mas você tem que dar condições, não é, para que as pessoas tenham uma boa saúde. Você falou expectativa de vida. Ela aumentou muito, né, no Brasil, nos anos recentes, ainda que haja uma desigualdade grande entre as regiões brasileiras, que é uma outra questão que nós não falamos muito, né? Mas a gente fala do Brasil, mas é como se nós tivéssemos muitos Brasis, né, dentro desse Brasil. E a mortalidade infantil é um outro indicador de saúde que melhorou sensivelmente, indo além da própria meta, né, mundial dos objetivos do milênio e agora dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, e melhorou muito em função de uma combinação de políticas, de programas. Então, acho que a discussão da liberdade ela tem que ser vista sempre de acordo com as condições de saúde, de educação, né, que as pessoas recebem. Aí a gente pode falar de uma maneira mais clara, né, de liberdade. Né? Tá. Nízia, eu te agradeço muitíssimo essa entrevista. Sempre é bom lembrar que a Nízia foi eleita presidenta da Fiocruz, nada como um processo democrático, né? Porque ninguém melhor do que as pessoas que estão ligadas ao dia a dia de uma instituição, seja uma universidade, seja uma cidade, seja um país. É no voto que a gente descobre pessoas como a socióloga Nízia Trindade de Lima, a quem eu renovo o meu agradecimento, assim como agradeço as nossas convidadas. Renata Scachetti, diretora do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo, e Lumena Furtado, psicóloga, doutora em saúde pública e professora da Escola Paulista de Medicina. Lembro sempre que o programa estará de volta na próxima terça-feira, que você pode acompanhá-lo também no Facebook e no YouTube. Voltamos terça-feira que vem, lembrando sempre, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos.